Hum, a teoria das relações internacionais, de facto, é um instrumento essencial para compreender melhor a realidade que nos rodeia. É à luz das várias teorias que nós podemos compreender melhor o deflagrar de um conflito, o porquê do deflagrar de um conflito numa determinada região a nível mundial, hoje, século XXI. Nós temos várias teorias que nos permitem analisar com algum cuidado esses conflitos. Temos, por exemplo, o realismo, que se pode aplicar hoje muito bem à questão da Ucrânia e ao conflito que hoje nós temos lá presente com a Rússia, em relação à Rússia, o Ocidente e a questão da integridade territorial da Ucrânia que está em causa. E, portanto, o realismo é uma teoria clássica das relações internacionais que ajuda a explicar esse tipo de fenómeno, porque que ainda é importante o controle de determinadas regiões do ponto de vista geopolítico, como é o caso da Crimeia. Temos também a teoria do construtivismo, que ajuda a explicar bastante bem os problemas que surgem tendo em conta diferenças de identidade, diferenças religiosas, e nós temos vários conflitos a acontecer também que incidem em relação a essa matéria. O construtivismo é a teoria que melhor explica o porquê de determinados conflitos surgem dentro dos Estados porque várias fações ou minorias têm religiões diferentes. Sim, são casos muito complicados. São casos em que muitas vezes o direito internacional ainda não consegue responder. No caso do Kosovo, com a declaração de independência de 2008, houve de facto aqui dois princípios básicos consagrados nas Nações Unidas que estiveram em causa. Por parte do Kosovo, as autoridades kosovares reclamaram o princípio da autodeterminação dos povos e a Sérvia reclamou o princípio da integridade territorial. Claro que o princípio da autodeterminação dos povos não se aplica ao caso do Kosovo, não é? É preciso dizê-lo. Este princípio foi consagrado nas Nações Unidas pós-Segunda Guerra Mundial e aplicava-se apenas a territórios que tinham sido colónias, o que nunca foi o caso do Kosovo. O Kosovo era uma província autónoma na Jugoslávia, que Milosevic, quando assume o poder na Sérvia, retira grande parte dessa autonomia aos kosovares e obviamente que é aí que começam a nascer todo aquele sentimento de discriminação, aqueles sentimentos de problemas étnicos entre as duas fações, entre os sérvios e os kosovares albaneses. E, portanto, foi aí exatamente que começa a surgir o problema que acaba por desembocar no conflito em 1999, que os Estados Unidos acabam por ter que intervir, nomeadamente a NATO intervém, 68 dias de intervenção, em que destroem pontos fulcrais de tudo aquilo que era componente militar de Milosevic e da atuação no Kosovo, obrigando a retirada das tropas sérvias do Kosovo. E está assim desde essa altura, ou seja, está sob a administração das Nações Unidas desde 99 até agora. Claro que em 2008 o Kosovo declara a independência, o Hashim Thaçi, que é o atual primeiro-ministro, consegue de facto obter grande apoio popular devido a essa iniciativa. Esse apoio acaba por se concretizar nos vários reconhecimentos internacionais que vai tendo. A União Europeia reconhece o Kosovo, só 5 Estados da União Europeia que não reconheceram, e neste momento, nas últimas contagens, já ultrapassaram os 100 Estados em termos de reconhecimento internacional, que é um dos requisitos fundamentais de um Estado para ser Estado. Claro que ainda faltam muitos mais, são 193 Estados, e depois de passar toda estes reconhecimentos internacionais por parte da comunidade internacional, ainda tem que passar no Conselho de Segurança, que é capaz de ser bastante complicado, porque tem a oposição da Rússia, que sempre foi aliada da Sérvia, uma questão de proximidade, não é? Igreja Ortodoxa e por aí fora, portanto há laços muito próximos entre os sérvios e os russos. E depois temos também a questão da China. A China também não deixa passar no Conselho de Segurança, irá vetar sempre uma decisão dessas, porque a própria China tem problemas em termos de desejo de independência de algumas das suas províncias, nomeadamente o Tibete, que é um caso que já se arrasta há muitas décadas. Há uma teoria, que é a teoria democrática, que diz que não haveria conflitos se todos os regimes políticos fossem democráticos.
O problema surgem conflitos quando os regimes políticos democráticos tentam impor a democracia a regimes não democráticos. E, portanto, essa é uma teoria, obviamente, que está sujeita a grandes críticas. Claro que nos regimes opressores, onde não há, de facto, liberdade de expressão, liberdade de opinião, onde há controle das liberdades individuais, onde a justiça não funciona, onde o Estado de Direito não está consolidado, onde, de facto, há brechas em termos de Estado, não é? Aí há mais possibilidade das pessoas se rebelarem contra. Nós temos, por exemplo, agora o caso da Turquia, não é? O caso da Turquia é sintomático a este respeito, uma vez que há uma tentativa por parte do Estado de maior controle, retirando liberdades individuais. Nos relatórios dos direitos humanos também é bastante crítico, a Human Rights Watch, todas as organizações não governamentais acusam o governo de facto, estar a limitar as liberdades de expressão, de opinião. Portanto, há muitas críticas nesse sentido, sobretudo por parte de uma população mais qualificada, jovem, mas qualificada, e são esses que não querem perder, não é, o ritmo das reformas económicas e políticas que estava a acontecer antes com aquela ideia do processo de adesão à União Europeia e que eles estavam a fazer. Neste momento está um pouco estagnado, exatamente porque há um retrocesso, há o perigo de retrocesso a esse nível, não é? E nessas situações há manifestações na rua, há de facto instabilidade social e poderá, obviamente, provocar golpes de Estado e por aí fora, não é? Portanto, isto acaba por se sujeitar. Outro caso sintomático é o caso da Síria, em que nós temos uma oposição ao regime, não é? Que está armada, onde a lógica hoje se baseia muito em matar ou ser morto, e portanto nós temos um nível já muito elevado em termos de guerra civil na Síria, onde acontecem atrocidades como a utilização de determinado tipo de armamento que é banido por grande parte do direito internacional, e onde a comunidade internacional não tem, ou pelo menos até agora, não tem conseguido travar, não é? Portanto, é o regime sírio que está a tentar controlar a revolta que existe no seu próprio território. Vamos ver como é que isto termina, porque de facto é uma situação que já deveria ter terminado há muito tempo. Pós-Guerra Fria, em que de facto há aquele... até à Guerra Fria havia o controle por parte das duas superpotências das suas esferas de influência, e pós-Guerra Fria há o tal descontrole, não é? Há muitos conflitos étnicos, sobretudo étnicos de caráter étnico, que aparecem durante a década de 90. Nós temos desde logo, por exemplo, a separação da Checoslováquia, que foi feita de forma pacífica, mas temos, por exemplo, a Guerra Civil na Jugoslávia, que começa em 1992, só termina em 95, temos a Guerra Civil no Ruanda, em 94, temos depois, no final da década, a questão do Kosovo, em 99, e, portanto, tudo isto foi uma década de muito tumulto, de muita instabilidade política, em termos de política internacional, e que provocou, obviamente, conflitos imensos. Por exemplo, da Guerra Civil Jugoslava, foi a segunda vez que acontece genocídio, limpeza étnica na Europa, não é? A primeira foi com Hitler em relação aos judeus, e a segunda foi exatamente, novamente, na Europa, na Jugoslávia, não é? E já na década de 90. Eu acho que todas geram essa atenção. Outro dia estava a falar com um aluno sobre isso. Por exemplo, no caso da Líbia, houve a intervenção por parte da NATO, não é? Para depor o regime do Gaddafi. Na Síria não acontece isso. E se nós formos analisar as reportagens, se formos analisar toda a cobertura noticiosa por parte dos mídias internacionais, o caso da Síria é gravíssimo. Porque chegam-nos imagens, não é, de pessoas que foram gaseadas nas suas próprias casas, nas suas próprias localidades, nos seus próprios bairros, e, portanto, a gravidade das imagens que chega à opinião pública internacional é capaz de ser muito mais no caso da Síria do que foi no caso da Líbia. E, no entanto, nós temos a intervenção da NATO na Líbia, para tentar, obviamente, repor a normalidade, e no caso da Síria isso não acontece. Portanto, há outras questões políticas que estão por detrás e que obviamente obrigam ou que levam ou não à intervenção da comunidade internacional, que não passam tanto pela cobertura noticiosa. É claro que a cobertura noticiosa é importante para chamar a atenção da opinião pública internacional, para pressionar os governos a agir,
Mas há outras questões que estão por detrás e, portanto, no caso da Síria isso é sintomático, é um exemplo flagrante disso acontecer. Portanto, a intervenção das Nações Unidas no caso da Síria não pode acontecer porque, de facto, tem a oposição da Rússia. A Rússia apoia o regime da Síria e logo isso já põe aqui uma barreira, não é? Nem qualquer possível intervenção por parte da comunidade, pelo menos leva a pensar, a refletir mais sobre como agir. E depois não passam de sanções, não é? O caso, por exemplo, com a Ucrânia, não passam de sanções. Claro que as sanções têm o seu peso, mas o que é que está a fazer, por exemplo, no caso da Ucrânia em relação à Rússia? As sanções que a União Europeia e os Estados Unidos estão a pôr à Rússia neste momento para obrigar Putin a colaborar mais no sentido de retirar eventualmente até as suas tropas da Crimeia, o que é que está a provocar? Está a provocar a Rússia a levar a encontrar alternativas ao seu comércio com a União Europeia, porque obviamente há aqui uma dependência absoluta da União Europeia em relação ao gás natural da Rússia, com certeza, mas a Rússia também depende da União Europeia porque é o seu comprador mais próximo, mas neste momento essas sanções impostas pelo Ocidente levam a Rússia a procurar alternativas e já fizeram um acordo, por exemplo, com a China, de 400 bilhões, não é? Em que a China vai comprar o gás natural à Rússia e, portanto, a Rússia neste momento está a procurar diversificar os seus compradores a nível de energia e a União Europeia está a procurar diversificar o seu fornecimento em termos de energia. Falta saber quem é que vai sair mais prejudicado nesta questão, não é? Para não dizer que o Putin aumentou a sua popularidade desde que tomou este tipo de ação na Ucrânia, que é uma coisa impressionante, não é? Faz reviver o passado grandioso da Rússia. Insegurança, sim. Nós temos a questão do terrorismo, que hoje preocupa a todos os Estados, independentemente do regime político, independentemente da linha que seguem. Portanto, o terrorismo é algo que toca a todos e que pode ter efeitos, de facto, nefastos. Lembro, por exemplo, do grupo terrorista neste momento na Nigéria, que destabiliza todo o Estado, em termos sociais, em termos económicos, porque obviamente acaba por também ter reflexo em termos de investimentos estrangeiros no país, etc. De imperialismo norte-americano, não, de todo. Os Estados Unidos ainda têm alguma palavra a dizer em várias matérias, mas têm as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades bem visíveis hoje no século XXI. Temos o aparecimento de outros Estados que começam também a querer ter uma palavra a dizer nestas matérias. E nós temos aqui no G20, por exemplo, o caso da Índia, o caso do Brasil, começam a ser potências com alguma força em termos de sistema internacional. Claro que eu aqui não estou a retirar poder aos Estados Unidos. Os Estados Unidos serão sempre uma referência para o mundo ocidental em termos de princípios, de valores, etc. Mas têm as suas fragilidades. Não são uma potência como eram no século XX, durante a Guerra Fria, por exemplo, de longe, não é? De longe. Mesmo em termos económicos, temos uma União Europeia aqui a rivalizar com os Estados Unidos, com a força económica dos Estados Unidos, temos um Japão, não podemos nos esquecer do Japão também, e portanto a força que eles tiveram em várias matérias no passado não tem hoje, não é? Portanto esse poder está mais diluído. Podemos falar quase numa multipolaridade de poderes hoje a nível internacional. Mesmo em termos de arma nuclear, não é? Hoje há potências que têm força nessa matéria, desde logo a Coreia do Norte, o Paquistão, a Índia, são países que têm essa capacidade tecnológica que nos fazem pensar em determinadas matérias.